pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live especial nessa quarta-feira, um dia maravilhoso. E hoje eu vou falar como vencer suas limitações. Deixa eu colocar aqui o título da live: Como vencer suas limitações. Maria Aparecida, boa noite, seja muito bem-vinda. Como vencer suas limitações. Deixa eu colocar o título aqui. Bom, hoje eu vou fazer a live sozinha. A Gina está em curso e hoje eu vou falar desse tema aqui: como vencer suas limitações. Primeiro eu tenho que entender o que são limitações, né? Aquilo que você não dá conta de fazer mostra a sua limitação. O dicionário fala que é ato ou efeito de restringir a certos limites, restrição, contenção. E primeiro passo é eu me questionar: eu tenho alguma limitação? Se a resposta for sim, depois é o segundo passo que eu vou falar, que é como vencer suas limitações. Mas Irene, como que eu sei se eu tenho alguma limitação? Se eu convidar você aqui para fazer uma live comigo, por exemplo, você de primeira você vai aceitar ou você vai achar que você não é capaz de fazer? Se eu convidar você para correr comigo, você vai achar que você vai correr, conseguir correr, ou a primeira coisa que vem na sua mente: eu não consigo correr? Porque existem duas coisas, né? Eu não vou correr talvez de primeira, mas se eu começar a treinar todos os dias, aos poucos eu começo a correr 3 quilômetros, foi o que aconteceu comigo. E eu vou começar falando de algumas limitações que eu tinha que me paralisavam. Primeiro, medo de falar em público. Eu tinha uma limitação muito grande de me expor, de falar em público, de fazer palestra, de fazer live, de fazer vídeos. Só que, como eu comecei a fazer isso? Primeiro eu comecei a fazer live toda semana, depois eu comecei a fazer live 2 vezes por semana. Hoje eu faço live todo dia, por exemplo. Então o que acontece? Eu mandei uma mensagem para minha mente que agora é possível isso acontecer. Eu também eu tive limitação para aprender a dirigir, porque eu sofri um acidente logo na primeira tentativa. Foram algumas limitações que eu tinha. Recentemente eu fiz uma aula e o meu mentor pediu para a gente, né, que estava na aula, fazer 40 stories. A primeira coisa que veio na minha mente, eu falei: eu não consigo fazer 40 stories no dia. Só que a nossa mente, primeiro, ela pensa na limitação, ela não pensa: olha, se eu começar a fazer, eu vou fazer. Boa noite, Diet Nature, alguma coisa, tá difícil de falar o nome, seja bem-vinda. Então, a primeira coisa que a mente olha para a limitação. Na verdade, tudo que a gente treinar, a gente consegue fazer. Existe um princípio na PNL que se alguma pessoa fez, você também consegue fazer. Como que eu faço isso? Entendendo quais são os mapas mentais dessa pessoa, como que ela pensa, como que ela aprende, como que ela reage a várias situações. E quando você entende isso, você também consegue fazer tudo que ela faz. Chama modelagem na programação neurolinguística. Então é muito importante a gente entender se uma pessoa consegue fazer, eu entendendo como que essa pessoa pensa, como que ela aprende, e fazendo a modelagem eu também consigo fazer. Talvez não do jeito que ela faz, mas eu consigo também ter bons resultados modelando uma outra pessoa que já faz. E o que são limitações? Como eu já disse, é tudo que impede de você fazer algo. Por exemplo, se você não consegue falar em público, isso é uma limitação. Se você não consegue fazer uma dieta, não consegue ter foco para fazer atividade física, não consegue vender, né? Tem muita gente que tem limitação para vender a sua imagem, vender o seu serviço, vender o seu produto. Eu já tive todo esse tipo de limitação. Eu comecei a me trabalhar em 2016. Eu percebi que eu tinha muitas limitações e muitas crenças limitantes.
O que são crenças, Irene? Tudo aquilo que você acredita como verdade. Se você ouviu a sua vida inteira que dinheiro é sujo, provavelmente isso gerou uma crença limitante. Se você vivenciou algo que causou um forte impacto emocional, talvez causou um bloqueio ou um trauma emocional na sua infância, isso pode ter te bloqueado. Vamos imaginar o elefante no circo. Aquele elefante ele foi treinado desde bebê, né, pequeno, né, porque o elefante desde bebê já é grande. Ele foi amarrado numa árvore e ele não conseguia sair desde pequeno. Então criou uma limitação na mente dele. Quando ele está grande, ele fica lá amarrado lá no poste e se ele quisesse, pela força que o elefante tem, ele sairia. Mas como ele foi treinado desde bebê, então na mente dele ele acredita que ele não consegue sair. Então ele se vê como limitado. Foi feito um estudo nos Estados Unidos e esse estudo comprovou que de 1 a 8 anos de idade, as crianças elas escutam aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não pula, não pega, e isso vai criando limitações na mente da criança. Então, perceba que os pais geralmente são as pessoas que mais colocam limitação na vida dos filhos. Claro, aqui eu não estou para julgar o pai nem a mãe, mas eu estou dizendo que por excesso de cuidado, muitas vezes por falta de conhecimento, o pai fala toda vez que a criança vai fazer algo, fala não pode, não atravessa a rua. Então, desculpa, vai criando muitos medos na cabeça de uma criança, por exemplo. Então a criança ficou ouvindo isso o tempo inteiro, isso cria um programa, né? Vai criando um caminho neural na cabeça da criança, ela entende muitas vezes que não consegue fazer ou muitas vezes a criança se sente incapaz. E como são gerados? Nós temos as limitações por traumas emocionais, por situações que você viveu na sua infância, por exemplo. Por exemplo, tem gente que tem fobia, tem gente que tem medo do escuro, medo de rato, medo de barata. E se a gente for parar racionalmente para ver, para perceber, por que eu tenho medo de uma barata, por exemplo, eu tenho 1,70 m. Imagina o que uma barata, um inseto tão pequeno, pode fazer com uma pessoa como eu que tenho 1,70 m. Praticamente não pode fazer nada, mas na minha mente tem uma limitação. Marta da Silva, boa noite, seja bem-vindo. Por quê? Porque provavelmente eu vivi uma situação na minha infância, geralmente a maioria dos traumas são gerados na infância. Claro que tem trauma também que é gerado na fase adulta, mas a maioria de 1 a 14 anos, a pré-adolescência. Eu vivenciei algo ali que gerou um forte impacto emocional e criou um trauma na minha mente. Por exemplo, a criança que sofre abuso sexual. Muitas vezes essa pessoa tem dificuldade para emagrecer, tem dificuldade para ter relações sexuais, tem dificuldade para se relacionar. Por quê? Porque na mente dela criou uma limitação por um gatilho que aconteceu na infância, por exemplo. A criança que era muito cobrada pelos pais, a criança que sofria abusos emocionais, até espancada. Eu já tive clientes que foram espancados pelo pai até chegar a desmaiar. Ou a criança que viu alguma cena de violência do pai com a mãe, por exemplo. Isso pode ter gerado um trauma emocional e criado uma limitação. Claro que cada mente funciona de uma forma. E como é que eu venço isso? Primeiro passo é entender que é a mente que comanda o meu corpo. Muitas vezes o corpo não quer ir. Eu vou contar algo que aconteceu comigo hoje. Eu faço live às 5h05 da manhã e às 5h55. Quando eu saí da live hoje, o meu corpo ele só queria ir para a cama dormir. A única coisa que eu queria, eu estava com muito sono, meu corpo falou assim, olha, eu já estava quase indo para minha cama, meu corpo estava falando, vai, deita e dorme mais um pouco e mais tarde você vai fazer atividade física. Eu dei um comando para minha mente, falei, não, você vai fazer atividade física. E foi só eu chegar para fazer atividade física que eu despertei completamente e consegui treinar muito forte.
Como eu falei, há pouco tempo eu achava que seria impossível estar fazendo tanto de coisa que eu estou fazendo hoje, por exemplo. Acordando o horário que eu estou acordando, fiz uma restrição alimentar de coisas que eu sabia que estavam me fazendo mal e começar a treinar como eu estou treinando. Há pouco tempo eu imaginava que eu não conseguia. Com 28 dias de treino eu já consegui correr 3 quilômetros. Aí você pode estar pensando, Irene, mas 3 quilômetros não é nada. Talvez para um atleta, para uma pessoa que está treinando, mas não para mim. Né? Porque eu tive um problema sério na coluna, que eu achei que nem ia andar. Então tive um desgaste, tive quase uma hernia de disco. Fiz tratamento, fiz terapia para minha coluna vários anos. Então assim, para uma pessoa que aparentemente era saudável, né? E agora eu me considero saudável porque a minha mente está muito mais forte do que o meu corpo. Então a mente ela precisa de provas. Quais são essas provas? Se eu acho que eu não consigo falar em público e se eu começar aos poucos, cada dia eu treino um pouco. Primeiro, é importante que eu faça um ensaio mental. Muitas das coisas que eu estou fazendo hoje, primeiro eu ensaio na minha mente. Eu uso a visualização criativa, isso é muito importante. Uso a visualização criativa e depois eu vou para ação. Porque tem muita gente que só faz a visualização criativa, mas não faz o passo 2, que é a ação. Recentemente eu vi algo que eu achei extraordinário, que é: nunca diga que você não consegue fazer nada se você não treinou pelo menos 365 dias. Só que o que acontece com as pessoas? Geralmente, acontece comigo às vezes também, quando eu falei das 40 lives, das 40 stories, na verdade, que eu tinha que fazer num dia, a primeira coisa que veio na minha mente, eu falei, não consigo fazer. E eu fiz 41 e foi realmente simples, porque eu fui lá, na verdade eu vim aqui, né, eu estava no celular, eu liguei o celular e comecei a fazer, e a coisa começou a fluir. Mas se eu começar a ficar racionalizando, olha, eu não consigo, é bem diferente de quando eu coloco o meu corpo em ação. Outra forma que nós temos limitações, que eu já falei um pouco, é decorrente da criação. Os nossos pais ou os nossos avós ou as pessoas mais próximas começam a falar que você não consegue, para você não fazer, para você... Então você vai ouvindo tanto não, tanta coisa negativa, que você começa a se limitar. Por exemplo, se o seu pai não conquistou alguma coisa e ele fala para você que você não é capaz, ou tem muitos pais que falam, por exemplo, que a criança é burra, que a criança, olha, você faz tudo errado, e muitas vezes isso cria uma limitação muito grande na cabeça da criança. Só que ela não tem, a princípio, essa percepção. Ela está ali, ela só fala, eu não consigo, mas ela não experimentou fazer. Então, se você aceitar isso na sua mente que você não consegue e você não fizer uma ação nenhuma, você vai ser limitado a vida inteira. Quer ver uma coisa que limita muita gente de, por exemplo, aparecer em público? São as críticas. Então a pessoa se limita, por quê? Porque ela tem uma necessidade de aprovação. Então ela fala, olha, eu não vou fazer live porque se tiver uma crítica eu não sei como lidar. E tem gente que acaba nunca entrando em campo porque vive com esse bloqueio, vive com medo de ser criticado. Aí eu falo para você, olha, você só vai ser criticado se você estiver fazendo. E geralmente nós somos criticados quando nós estamos fazendo muito e a pessoa que critica é a pessoa que está fazendo menos. Então, raramente você vai ser criticado por uma pessoa que está fazendo mais que você. Primeiro, porque essa pessoa não vai ter tempo. E é preciso a gente entender que todo começo é desafiador. Ninguém chega numa live, desculpa, e já consegue falar bem. Eu já faço live, vai fazer 2 anos. Hoje eu faço live todo dia. Nem todos os dias eu falo tão bem. Tem dia que eu falo melhor e tem dia que eu não falo tão bem. Por quê? Porque tem dia que parece que você está um pouco realmente mais limitado. Mas o fato de eu treinar todo dia, isso manda uma mensagem muito forte para a minha mente que eu consigo.
Então, o que eu peço agora, você que está assistindo essa live? Faça uma lista das coisas que têm limitado você. Primeiro, é importante eu ter consciência. Se eu não tiver consciência, eu não vou conseguir romper essas limitações. Para eu conseguir romper as limitações, primeiro passo, eu tive que tomar consciência. Eu tive que tomar consciência que eu não conseguia falar em público. Eu me recordo de uma cena muito forte que aconteceu, eu não me recordo exatamente quantos anos eu tinha, não sei se eu tinha uns 12 mais ou menos, ou mais, talvez eu tinha mais, eu não me recordo. Eu fui fazer uma apresentação na escola e eu não consegui falar. E aquilo gerou um bloqueio em mim muito forte. Eu tinha muito aquela necessidade de aprovação, que olha, se eu vou falar em público, o que as pessoas vão falar? Não sei o que, eu vou ser ridículo. Então vinha um monte de coisa na minha cabeça que me limitava. Hoje eu já não tenho esse problema. Por quê? Porque eu trabalhei muito forte a minha mente. Eu venho trabalhando sempre e eu venho fazendo live todos os dias. Então, o passo 1 para eu vencer as limitações é eu mostrar um novo caminho para a minha mente. Como que eu mostro esse novo caminho? Primeiro passo, eu posso fazer a mentalização, posso fazer uma visualização. Eu faço quase todos os dias. Eu mentalizo as coisas que eu quero, eu me vejo fazendo essas coisas e o segundo passo é agir. Eu criei um método que tem funcionado muito para mim, que é AGC, que é ação, gatilho e constância. Então, tudo aquilo que eu coloco em ação todos os dias, que eu tenho um gatilho muito forte, que me faz eu fazer o que eu me comprometi, por exemplo, e a constância que é fazer todo dia. Não tem como você não vencer as suas limitações, por exemplo. Vamos imaginar que as pessoas mais têm medo hoje. Segundo pesquisa, uma das coisas que as pessoas mais têm medo é de falar em público, é de se expor. Então vamos imaginar aqui que você precisa fazer live para divulgar o seu serviço, o seu produto, só que você está travado. Você simplesmente não consegue fazer live, por quê? Porque muitas vezes você tem uma necessidade enorme de aprovação. Ou seus pais na infância, tudo que você fazia, eles criticavam. Você não faz nada direito, não sei o quê. E aí você ficou com essa limitação na sua cabeça. Por isso que é importante você fazer um trabalho de identificar quais são esses gatilhos que te limitam. O que aconteceu, por exemplo, na minha infância ou na minha adolescência que me limita a fazer tal coisa? O que me limita a fazer uma caminhada todos os dias? O que me limita a acordar cedo todos os dias? Então, quando eu começo a ter consciência, é muito mais fácil eu começar a limpar esses gatilhos. Como que eu faço isso, né? Como eu trabalho com hipnose, eu sou hipnoterapeuta, eu já desbloqueei, né, muitas pessoas nos meus atendimentos. Porque muitas vezes a pessoa vem com problema, ela diz assim, minha autoestima é baixa. Mas na verdade o problema não é isso, o gatilho não é esse, olha, a autoestima baixa. Quando você atende, o gatilho muitas vezes está na infância. É a criança que foi abandonada pelo pai, por exemplo, ou a criança que o pai saía para trabalhar em outro estado, a criança, na mente dela, acreditava que ela era abandonada, ou a criança que o tio ia ensinar e chamar a criança de burra, e a criança tinha dificuldade de aprender. Então são várias situações que acontecem, basicamente os gatilhos mais fortes são os que acontecem na nossa infância, lembrando que eles podem acontecer na fase adulta, mas a maioria são coisas que aconteceram na nossa infância. E aí a gente fala muito do processo de curar a nossa criança interior. O que é curar a nossa criança interior? É você voltar em algum momento que aquela criança teve algo que teve um forte impacto emocional e ela ficou bloqueada, ela ficou limitada por isso. Na minha infância eu vivi algumas situações, né, porque eu tinha um pai que bebia, então eu vi algumas coisas que me limitaram bastante, principalmente em relação à vida afetiva, porque eu via meu pai muitas vezes alcoolizado, muitas vezes agressivo. Então isso me trazia
gatilhos emocionais muito negativos em relação à vida afetiva, relacionamento. Então eu precisei trabalhar muito forte essas coisas em mim. E todos nós, pode acreditar, todos nós temos muitos gatilhos emocionais. Todos nós temos bloqueio. Então é importante que eu que eu use alguma ferramenta, por exemplo, a hipnose, a PNL, ou uma outra ferramenta que eu identifique quais são os gatilhos. Irene, eu posso identificar esses gatilhos emocionais sozinha? Pode, mas é muito mais desafiador você entender algumas coisas. Vou citar alguns casos que eu passei por atendimento. Eu atendi uma cliente X uma vez, que aconteceu algo logo quando ela nasceu. Porque o pai dela não queria a criança. Quando ela era recém-nascida, acho que estava no hospital ainda, o pai falou para a mãe, por exemplo, olha, joga essa criança no rio. Só que a criança ela tem essa percepção. Muitas vezes os pais falam essas coisas, principalmente também quando a criança está na barriga da mãe, o pai fala e não tem essa percepção que afeta a criança, mas afeta muito a criança. E essa criança, ouvindo essa fala do pai, essa criança teve pânico, essa criança na fase adulta tentou o suicídio, teve crise de depressão profunda e não entendia o porquê tinha tudo isso. Porque vivenciou algo muito forte, de não ser aceita pelo pai, do pai ter falado para a mãe matar aquela criança jogando no rio. Olha o impacto disso na cabeça de um bebê. Vários casos que eu atendo também quando eu faço regressão à idade, regressão de idade, a pessoa volta na barriga da mãe. Eu tive uma outra cliente também, X, que eu atendi, que quando voltou na barriga da mãe, essa criança ouviu que a mãe não queria, que a mãe queria abortar. Então a criança ela sente tudo. Então se você vai assistir essa live, se você está assistindo e você está pensando em ter filho, observa as coisas que você fala desde a sua gestação. Se a criança, muitas vezes só o fato de você não querer a princípio ter aquele filho, ser uma gravidez indesejada, por exemplo, a criança ela sente tudo isso. Por isso que eu, Irene, não atendo mulheres grávidas na hipnose. Aí você deve estar perguntando, mas é possível fazer uma sessão de hipnose quando a mulher está grávida? Sim, é possível. Eu, Irene, escolho não trabalhar com mulheres grávidas. Por quê? Porque ela já tem uma certa sensibilidade. A maioria das mulheres, quando fica grávida, ficam muito sensíveis. Imagina você trabalhando uma questão emocional e essa pessoa acessando, por exemplo, uma cena de abuso. Então, vai mexer muito com o emocional dela e com certeza a criança vai sentir. Mas, por exemplo, eu posso hipnotizar, colocar a mulher grávida no estado de transe, por exemplo, e dar sugestões, para ela imaginar tendo a criança. Eu posso trabalhar sem acessar o trauma emocional. Só que, no meu caso, por eu entender que ela já tem uma sensibilidade mais profunda por causa da gravidez, eu prefiro não trabalhar com mulheres grávidas. Por quê? Justamente para que eu não acesse esse trauma, mesmo sem eu dar uma condução, porque às vezes a gente não dá uma indução para a pessoa ir, mas por essa sensibilidade a pessoa pode acessar algum momento que não seja legal para o emocional dela e com certeza a criança vai sentir. E você que está me assistindo aí, você tem alguma limitação? Você já identificou alguma coisa que você não consegue fazer? O que te limita hoje? Se quiser fazer alguma pergunta também. Tem gente que não consegue expressar as suas emoções. Tem gente que não consegue chorar porque acha que o choro é fraqueza. Eu tinha um problema muito grande para chorar. Inclusive na terapia. Quando eu passava em terapia, eu não consegui chorar por um bom período. E eu acho que é interessante, por quê? Porque você passa por um processo de catarse que é bem profundo e traz mais isso à tona.
Eu preciso chorar na terapia para funcionar, Irene? Não necessariamente. Mas quando você chora, quando você passa por esse processo de catarse, ele é bem profundo. Então, demorei a ter sessões, passar em sessões terapêuticas para eu chorar. Geralmente eu tinha aquela coisa, acho que estava gravado na minha mente subconsciente que o choro é uma fraqueza. Até porque eu tive uma criação muito rígida dos meus pais, onde a gente não podia fazer muitas coisas. Meus pais falavam muitas coisas assim pra gente, até por não ter estudo, por não ter conhecimento. Eu honro a vida do meu pai e da minha mãe, que eu sei que eles me deram o melhor que eles tinham, mas minha mãe já passou por muita dificuldade na infância. Então ela só estava reproduzindo aquilo que ela viveu. Eu sei que a minha mãe viveu situações muito piores do que a minha, e meu pai também. Meu pai hoje tem 90 anos, imagina como foi a criação dele. Então assim, eu honro meus pais, sou muito grata, mas é algo que todo mundo comete, porque ninguém tem um manual de como ser pai, como ser mãe, por exemplo. Só que a gente foi criada naquela educação. A gente levava uma surra por quase tudo que a gente fazia de errado. Principalmente minha mãe era um pouco até mais rígida do que meu pai nesse ponto, na questão de bater. Meus irmãos mais velhos apanharam bastante. Então, muita gente fala assim, olha, aquela educação que a gente batia nos filhos, as pessoas estão todos bem. A maioria das pessoas, infelizmente, nessa faixa etária de 40, 50 anos, tem muitos traumas emocionais também, porque apanharam. Não é só por isso, né? Mas a educação rígida. Hoje também tem muita gente que tem trauma do mesmo jeito, mesmo as pessoas tendo mais acesso a estudo, a educação, ao conhecimento, né? O conhecimento hoje está na palma da mão, mas isso ainda acontece com as pessoas hoje em dia. Então, primeiro passo, como que eu venço a minha limitação? Entender qual é a limitação que eu tenho, porque muitas vezes isso não está consciente. Muitas vezes você não parou para ter consciência. Você só vai ter consciência, por exemplo, se eu falasse assim, olha, a partir de amanhã começa a correr. Aí você vai correr e você vê que você não consegue correr. Muitas vezes você reforça isso na sua mente, você fala, caramba, eu estou limitado, eu não consigo correr, por exemplo. Só que quando que eu vou saber isso? Quando eu vou lá treinar. Só que se você for amanhã, ao invés de começar a correr, você começar a caminhar, aí você vai começar a caminhar todos os dias. Você começa a trabalhar a sua mente, começa a criar um novo caminho neural. E aí com alguns dias de caminhada, por exemplo, você começa a correr 100 metros. Daqui a pouco você começa a correr 200 metros. E assim você vai mandando uma mensagem para a sua mente que você não está mais limitado. A nossa mente ela precisa de uma prova. Então, se você quer fazer algo novo, como que eu vou vencer as minhas limitações? Fazendo algo novo todo dia. Experimenta fazer coisas novas. Agora em 2023 eu estou fazendo uma mentoria, então está mexendo muito comigo. Eu estou criando coisas novas que há pouco tempo eu imaginava que eu não era capaz de fazer. Eu já fiz live fazendo caminhada, eu faço story fazendo corrida que eu nem conseguia correr. Então assim, eu estou fazendo coisas, eu estou aprendendo de uma forma muito mais rápida, eu estou lendo o dobro dos livros que eu lia, o triplo. Só esse ano eu já li, acho que o que eu não li em 2022, por exemplo. Então assim, a minha mente está ficando muito disruptiva. Por quê? Porque todo dia eu estou criando algo novo para a minha mente. É importante você olhar para a mente, não para o seu corpo. O seu corpo geralmente ele olha muito mais para a limitação. É muito mais fácil seu corpo querer deitar no sofá e ficar ali economizando energia. Só que se você trabalhar muito forte isso na sua mente, o que acontece? A sua mente, você trabalhar, fazer uma reprogramação mental, só que isso não é do dia para a noite. Eu faço reprogramação mental, também sou reprogramadora, eu me aplico todos os dias há quase 7 anos. Eu não sei as contas direito, mas em torno de 6 a 7 anos. Eu faço essa reprogramação mental todo dia, criando gatilhos positivos. Outra coisa que a gente pode fazer também é colocar uma âncora, né? A gente fez uma
das âncoras, né? O que é uma âncora, Irene? Uma âncora é algo que é ensinado na PNL. Então, se você vivenciou alguma situação positiva e você quer vivenciar isso de novo, dá para a gente instalar uma âncora em você. Digamos que em algum momento eu tive foco para estudar e eu quero ter foco novamente. Eu posso ir lá, acessar aquele momento que eu tive foco e ancorar no momento presente. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre âncoras, não é o intuito dessa live eu falar de âncoras, mas são recursos que eu posso usar para vencer as limitações. E algo que para mim é fundamental é você buscar ajuda terapêutica. Foi uma virada de chave muito grande na minha vida. A primeira ferramenta que eu busquei foi a hipnose. Então é uma ferramenta que eu, Irene, me identifico bastante, até porque eu tive uma grande transformação. A hipnose foi a primeira ferramenta que, na minha opinião, me transformou muito. Quando eu busquei a hipnoterapia, eu estava num processo depressivo, tinha pânico também, estava bem acima do peso, crise de ansiedade, eu já não conseguia mais trabalhar. Então, assim, a hipnose me ajudou a entender que eu tinha várias limitações. Por quê? Porque eram bloqueios emocionais que estavam na minha mente e a maioria deles foram gerados na minha infância. Enquanto eu não limpei esses bloqueios, a coisa não começava a fluir na minha vida. Como eu falei, o bloqueio que eu acho que eu tinha mais forte era a dificuldade de falar em público. Então, assim, demorou um tempo, eu trabalhei muita coisa da visualização, eu fiz algumas sessões de hipnose somente focada para trabalhar essa questão de falar em público. Então eu precisei de ajuda. Claro que você pode até experimentar fazer sozinho, mas sozinho é muito mais desafiador. Hoje, por exemplo, eu tenho uma mentoria, eu tenho um acompanhamento de uma mentoria, tenho mentores em várias áreas dentro dessa mentoria. Então, assim, eu estou fazendo coisas, já fiz coisas em janeiro que eu não fiz o ano inteiro. Então, por isso que é importante você ter um acompanhamento de quem já passou pela situação. Se você ainda não passou numa sessão terapêutica, você não fez um processo terapêutico, eu te falo que é muito mais desafiador. Tem coisas que você só vai fazer com um profissional que tem esse conhecimento. Então você pode até experimentar fazer sozinho, mas é muito mais desafiador. É igual quando você vai fazer live sozinho, no início é muito mais desafiador. Então eu comecei a fazer um live sempre em dupla, hoje também faço ainda muito em dupla, porque eu tenho uma parceria e a Gina hoje ela está em curso, não está aqui comigo, por estar numa formação, é muito mais fácil. Só que quando eu começo a fazer isso repetidamente, eu crio um novo caminho neural e a minha mente começa a passar a acreditar. Então, eu quero que vocês se sentirem confortáveis. Comenta aí, qual é a sua maior limitação hoje? O que te limita hoje? O que você não consegue fazer, que te pede? Você sabe quais são os gatilhos? Qual é a sua maior limitação e quais são os gatilhos que você já identificou? Que é um exercício simples que você pode fazer hoje. Olha, eu sou limitada para falar em público, eu sou limitada para correr, ou eu sou limitada, eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo focar numa leitura, eu sou uma pessoa que procrastino. Então, qual é a sua maior limitação hoje? Comece a escrever e trazer consciência, esse é o primeiro passo. Quando eu trago consciência, é muito mais fácil, porque a maioria das coisas estão no nosso subconsciente. A gente tem toda essa informação lá, mas a gente não tem clareza do quanto isso nos impede de crescer, né? Então, traz clareza, escreve, pega um caderno ainda hoje e escreve quais são as minhas limitações. Eu já tive várias, eu ainda estou no processo de desbloquear as minhas limitações. Cada dia eu desbloqueio uma coisa nova. Esse ano eu estou desbloqueando assim para correr. Por muito tempo eu achei que eu não conseguiria correr. Agora eu estou desbloqueando porque o meu corpo está cada vez mais forte.
Eu já perdi bastante peso de novo. Ano passado eu tirei férias, acabei engordando um pouco. E agora o meu corpo ele tá bem mais leve. Isso eu tô treinando há exatamente 32 dias. Então a minha meta é correr 5 quilômetros. Há pouco tempo atrás eu achava que eu não conseguia correr 2. Então era... E cada dia eu vou identificando um bloqueio novo. Quando alguém fala assim, olha, faça algo, uma das coisas que eu me bloqueava bastante, que me limitava, né? Era fazer caminhada ouvindo o celular, música ou qualquer coisa, com o celular. Então eu colocava sempre, olha, na minha hora de fazer caminhada, eu não vou usar o celular. Na mentoria, isso foi tudo falado ao contrário. Aproveita o momento que você está fazendo caminhada, esteja estudando. Então eu coloco um audiobook e eu consigo prestar muita atenção. Porque antes na minha mente eu era limitado. Eu falei, não, eu só gosto de pegar o livro físico e ler. Hoje não, eu já consigo fazer caminhada fazendo live, correndo, fazendo stories. Então eu estou desbloqueando cada dia uma limitação. Tudo isso que eu achava que eu não conseguia fazer, recentemente eu estou trabalhando mais essas coisas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fica à vontade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho. Bom, não tem nenhuma pergunta por enquanto. Então, como é que eu vou vencer essas limitações? Uma das coisas muito importantes que faz todo sentido na vida de todo mundo é o autoconhecimento. Então, eu preciso me conhecer. E o autoconhecimento é pro resto da vida. A gente fala assim, mas eu me conheço muito bem. A gente não se conhece. Eu garanto para vocês que vocês começaram a fazer um autoconhecimento e a terapia foi algo que me deu uma nova percepção de vida. E eu tinha uma limitação muito grande, inclusive, para fazer terapia. Porque na minha mente, fazer terapia era para quem era louco. E eu não era louca, embora eu tinha crise depressiva, melhorava, piorava. Só que eu fiquei nisso vários anos. Enquanto eu não fui buscar um profissional para me ajudar, eu não saí da crise depressiva. Então eu já tinha uma limitação aí, olha, terapia é para louco. E eu não sou louca, né? Eu sempre colocava isso na minha cabeça. Identificar quais medidas práticas que você pode usar para vencer a sua limitação pouco a pouco. É uma ação. Então, quando a sua mente começar a agir, ela começa a acreditar. Encontrar pessoas para você modelar é algo que eu tenho feito bastante. Acho que eu já estou modelando esse ano a 5ª pessoa, né? Isso é uma técnica de PNL. Modelar é entender qual é o modelo mental dessa pessoa. Como que ela se sente, como que ela aprende, como que ela faz as coisas. Então você vai fazer várias perguntas e você vai modelar. Por exemplo, eu tenho medo de fazer live. Quem te inspira nas lives? Então você pega essa pessoa que faz live e você vai entender como é que essa pessoa se sente, como é que ela aprende e você vai modelar ela. Modelar não é exatamente copiar. Você pode modelar, ver como essa pessoa aprende e colocar o seu jeito de fazer. Então isso é muito importante. As pessoas que convivem com você, elas te impulsionam ou te atrapalham no crescimento? Tem pessoas que nos limitam ou aumenta ainda mais a nossa limitação. Sabe aquela pessoa que fala assim, não faz isso não, que não vai dar certo. Essa pessoa fala tanto e às vezes é uma pessoa que você gosta tanto, é aquele amigo da sua infância que você não quer se afastar e essa pessoa ela te limita. Porque tudo que você vai fazer ela fala, não faz, isso não... Ou você quer fazer uma caminhada, ou você quer fazer uma dieta, ela fala, não faz, é frescura. É aquela pessoa que só fala coisas negativas para você, mas você insiste em continuar com essa pessoa. Considere as pessoas que te inspiram. Quem é a pessoa que te inspira a mudar? Eu, por exemplo, eu comecei a correr, por quê? Porque meu mentor me inspira muito a correr. Ele está correndo 5 km todos os dias.
eu comecei a me conectar, tem outra pessoa que eu sigo, o Paulo Machado, que ele já corre, eu acho que há 4 anos, todos os dias ele corre 5 quilômetros, todos os dias. Então assim, eu comecei a me inspirar nessas pessoas e eu vi o quanto isso é bom para o meu corpo. Cada dia que eu venço um limite lá na corrida, por exemplo, nossa, eu volto para casa e parece que eu sou outra pessoa. Tenha paciência com o seu processo. Então, esse processo de mudança, ele não é do dia para a noite. É um processo que demora. Eu, por exemplo, eu venho trabalhando em mim há muito tempo. Isso vai ser para o resto da vida. Eu tenho certeza que, assim, daqui a 10 anos eu vou estar estudando, e vou estar aprendendo, e vou estar me autoconhecendo cada vez mais. E eu tenho certeza que ainda tem algumas limitações. Às vezes eu ouço alguma coisa na mentoria e falo, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. É a primeira coisa que vem na minha mente. Depois eu falo assim, não, começa. Recentemente aconteceu alguma coisa comigo assim que eu vi na mentoria, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Eu fiquei desesperada e aí o que eu comecei? Eu entrei em ação, mas o primeiro gatilho que veio na minha mente foi assim, não, você não consegue. Esse é o primeiro impacto. A maioria das pessoas acontece exatamente isso. Quando fala assim, faz alguma coisa diferente, a pessoa já fala, eu não consigo, só que ela não experimentou fazer. Então, a partir de hoje, pega aquela lista das coisas que você acha que te limita e aí você começa a fazer diferente. Começa a criar hábitos novos. Eu estou criando um hábito novo todo dia. Todo dia vocês veem stories meu aí com coisa diferente que eu estou fazendo. Eu mudo meu treino todo dia. Não estou deixando o meu corpo ficar viciado numa coisa só. Às vezes o meu corpo não quer fazer algo, o que eu vou? Eu falo, a minha mente é obrigada a fazer. Por quê? Principalmente quando o seu corpo não quiser fazer algo, convença a sua mente a fazer. Olha, hoje eu não estou com vontade de ler. Pega um livro e começa a ler. Hoje eu não estou com vontade de fazer atividade física. Comece a fazer atividade física. Porque se você repetir isso, vai criar um novo caminho neural. E por que isso é importante? Porque você vai usar isso para todas as áreas da sua vida. É aquela dieta que você já experimentou e nunca fez. Eu, por exemplo, era a rainha de fracassar em dieta. Eu nem suporto essa palavra dieta na minha vida. Então, hoje eu mudei a minha alimentação. É muito diferente do que fazer aquela dieta chata que você não pode comer. Hoje eu escolhi não comer muitas coisas por consciência. É muito diferente. Então, só que quando você começa a fazer pequenas coisas, a sua mente começa a acreditar que você faz muito mais. Eu estou passando por isso agora de uma forma muito mais profunda, porque eu já venho me trabalhando, como eu disse, há muito tempo. Só que cada dia eu começo a vencer a minha mente. Ela está com aquela preguiça, fala assim, não, eu não consigo. Aí eu vou lá e falei, você vai fazer. Então já me vi fazendo coisas, né? Que tem coisas que eu estou fazendo assim que se você falasse para mim, faz, há 2 meses atrás, eu falei, nunca vou conseguir. E eu simplesmente fui lá, peguei, comecei a fazer e estou tendo resultado. E são muitas coisas que eu estou fazendo, na verdade. Uma delas, por exemplo, fazer live todo dia. Essa já é a minha terceira live. Fiz uma live às 5h05, fiz uma live às 5h55, essa é a minha terceira live. Bom, e como eu já estou falando muito, eu já estou perdendo um pouco a voz. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós vamos fazer um exercício aqui, colocar a música. Se alguém quiser fazer uma pergunta, comentário aí, se tem alguma limitação, se já identificou o que te limita, onde está o gatilho, fica à vontade. Nos comentários aqui, ó, Marta Silva falou que eu falar em público. Não consigo falar em público, não tenho como assim não tem que fazer isso? Ah, Marta,
Tem sim. A Gina, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vinda, Márcia, Crisley. Parabéns pelo seu trabalho, Irene, gratidão. Projeto AEC. Maravilha. Olha, eu vou falar algo aqui, ó. Deus te capacite cada dia mais. Gratidão. Eu vou falar algo aqui especialmente para Marta. Não consigo falar em público, não tem como fazer isso. Ó, muito interessante. Obrigado pelo convite. É a Márcia também. A outra Márcia que falou aqui, ó, Márcia. Ó, o exemplo aqui da pessoa que tinha todos os bloqueios para falar em público e hoje faz 3 lives por dia. Então assim, olha, começa a falar, já muda a forma de falar. Fala, eu posso também, ó. Se a Irene, que era uma pessoa extremamente bloqueada para falar em público, ela está fazendo, por que eu não consigo? E se precisar de ajuda aí, entre em contato no direct comigo, que eu posso te ajudar com a hipnose, se fizer sentido para você. Eu não estava vendo os comentários porque eu não estava subindo, agora que eu li. Bom, vamos lá para um exercício. Não sei se vocês estão ouvindo a música, o som é um pouco baixo do computador, mas eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respirar fundo 3 vezes. Mais uma vez. Agora eu quero que você se conecte com o seu coração. Você pode colocar a mão no peito. Foca toda a sua atenção no seu coração. E faz a pergunta: o que tem me limitado até hoje? Veja o que vem na sua mente. Então agora eu quero que você imagine que você está no topo de uma escada. Essa escada tem 10 degraus, eu vou contar de 10 a 1. E você vai descendo essa escada. E vai relaxando cada vez mais o seu corpo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora eu quero que você imagine uma porta na sua frente. Abre essa porta. Nessa porta tem um saco aí, um pedaço de pau. E agora eu quero que você imagine que você tira da sua mente. Como se você pudesse colocar a mão na tua cabeça agora e arrancar tudo que te limita. Coloca nesse saco. É a procrastinação que te limita, é a preguiça, é o medo de dirigir, de falar em público, é aquela crença negativa que te impede de prosperar, é a obesidade que você não consegue vencer, é o medo de falar em público e divulgar seu trabalho. Imagina que você está arrancando agora tudo isso, colocando nesse saco. Você diz: chega, a partir de hoje eu não aceito mais isso. Coloca a sua ira também nesse saco. Fala: chega, eu não aceito mais essa condição, não aceito mais essa limitação. Imagina agora que você pega esse pau, você destrói esse saco. Imagine se você batendo nesse saco, destruindo todas essas crenças negativas, medos, limitações. Parte, destrói tudo isso. Fala: chega, já deu. Respira profundamente. Agora eu quero que você imagine uma ponte na sua frente.
uma ponte ao futuro. Eu vou contar de 1 a 5 que você atravessa essa ponte. Só que do lado de lá você vê uma nova pessoa. Uma pessoa que já rompeu todas as limitações. Vai andando em direção ao outro lado da ponte. 1, 2, 3, 4, 5. E agora você vê uma nova pessoa que atravessou essa ponte, que tinha medo. Veja você agora fazendo tudo aquilo que você achava que você não era capaz. Quem tem medo de falar em público, se veja falando em público. Veja você impactando outras pessoas com o seu trabalho. Quem tem medo de dirigir, se veja dirigindo. Quem está vivendo na escassez, se veja prosperando cada vez mais. Quem não consegue cuidar da saúde, se veja saudável. Deixa uma imagem bem clara na sua mente. Visualiza cada detalhe. Entra nessa imagem agora, se conecta com o seu eu do futuro. E diz: eu posso, eu mereço, eu consigo. Se veja agora daqui 2, 3 anos fazendo coisa que você jamais acreditou que era possível. Veja você transbordando na vida de muita gente. Veja você impactando outras pessoas com a tua história. Traga toda essa sensação para o teu corpo. Agora eu quero que você crie uma âncora. Feche a sua mão direita com força e ancora esse momento do seu novo eu. Todos os dias você pode acionar essa âncora. Você pode fechar a sua mão igual você está fazendo agora e acessar esse gatilho de que você é capaz, que você pode. Respira profundamente. Eu vou contar de 1 a 13. No 13 você pode abrir os seus olhos, voltando para aqui, para agora, sentindo muito bem. 1, vem voltando para aqui, para agora. 2, sentindo cada vez melhor. 3. Quando se sentir confortável, pode abrir os seus olhos. Se alguém se sentir confortável de compartilhar como é que foi a experiência, fica à vontade. Só lembrando que amanhã tem live às 5h05 da manhã, Empoderamento Sinergia 07. Depois aqui no meu Instagram, Camila, boa noite, seja bem-vindo. Às 5h55 aqui no meu Instagram, outra live, e a live de amanhã à noite vai ser na sexta-feira. Então, se alguém quiser comentar aí como é que foi o exercício, conseguiu visualizar, fica à vontade. Eu já estou encerrando a live. Quem não me segue ainda no meu Instagram, começa a me seguir, e eu vou pedir para vocês compartilhem essa live com pelo menos 5 pessoas e coloca o comentário. Que mais? Qual foi a sacada que você teve hoje aqui me ouvindo nessa live? Comenta com pelo menos 3 ou 4 pessoas. Compartilha, eu vou salvar essa live, você pode ver de novo, fazer o exercício quem entrou agora. Se alguém se sentir confortável de compartilhar como é que foi o exercício, fica à vontade. Eu já estou encerrando, mas amanhã cedo às 5h05 estaremos novamente aqui para mais uma live. Gratidão pelos comentários, gratidão por vocês estarem aqui. Espero que essa live tenha ajudado vocês, e se sentirem no seu coração, compartilhe com 3 pessoas e faz um comentário lá, qual foi a sacada que você teve assistindo essa live. Gratidão e até amanhã.